Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com muita alegria que nós estamos aqui, reunidos, não é para estudar, para meditar. Então, que Jesus possa nos abençoar nessa noite, nos intuir, não é? Para que o nosso estudo seja bastante proveitoso para todos nós. Então, o tema dessa noite é influência espiritual, que o Kardec vem mostrar para nós que é uma situação corriqueira, né, cotidiana, e que é por isso mesmo que nós devemos prestar bastante atenção nesse fato aí. Então, nós vamos hoje utilizar no nosso estudo o Livro dos Espíritos e o livro Ação e Reação. Então, vamos lá, que o nosso tempo é curtinho. Aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Na questão 456, ele vai perguntar: os espíritos veem tudo o que fazemos? E os espíritos respondem: podem ver, pois constantemente vos rodeiam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se preocupando das que lhe são indiferentes. Então vamos ver. Nós sabemos que os dois planos da vida, eles são entrelaçados, eles não são sobrepostos, eles são entrelaçados. Então nós estamos realmente rodeados por vários espíritos. Tem gente que tem muito medo disso, mas é uma realidade, não é? Então, os espíritos estão aqui circulando e tal. Eles são atraídos pela nossa vibração. Eles passam a prestar atenção em nós de acordo com o que a gente vibra, com o que a gente pensa, o que a gente está emanando ali. Aí sim cria essa vinculação conosco. Então, nós devemos nos preocupar com o que nós estamos sentindo, pensando, emitindo para esse mundão aí, né, gente? Na questão 457, Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Vocês já tinham parado para pensar nisso, gente? Que os espíritos podem saber lá do nosso profundo, do nosso íntimo, do nosso pensamento? E os espíritos respondem: muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Ao contrário do que acontece aqui no plano físico, que às vezes a pessoa está sorrindo para você, mas está vibrando muito negativamente para você, no plano espiritual isso não ocorre. Os espíritos percebem quando a pessoa está em discordância, não é? Daquilo que ela diz e daquilo que ela sente. E a pergunta A, né, da 457, A, Kardec vai exatamente reforçar esse pensamento. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois de morta. Os espíritos respondem: certamente. E quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. Aí a gente vai lembrar daquela fala de Paulo, quando ele diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, aqui, fechando uma ideia com a outra. Mas, muitas das vezes, a gente se esquece disso, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. A gente faz as coisas pensando no aqui e agora, no momento que a gente está vivendo, sem se dar conta dessas testemunhas espirituais que nós temos. A questão 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam,
e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Da mesma forma, né, gente, que aqui no plano físico você tem pessoas boas e más, bem intencionadas e mal intencionadas, no plano espiritual da mesma forma. Alguns querem simplesmente brincar, zombar de nós. Mas existem aqueles que realmente se preocupam com a nossa elevação, com a nossa melhoria, com o nosso aperfeiçoamento, não é? Então eles têm reações bem diferentes. Eu trouxe aqui do livro, como eu disse para vocês, né, do livro Ação e Reação, do André Luiz, o capítulo 8. Nós vamos encontrar uma conversa muito interessante entre o mentor, não é, espiritual, o instrutor de André Luiz e Hilário, com um companheiro que temporariamente está na condição de perseguidor. E aí ele dá uma aula, ele esclarece passo a passo o que os nossos companheiros fazem quando eles têm realmente a intenção de nos prejudicar. Então vamos prestar bastante atenção, porque isso daqui é muito rico. É um parágrafo, tá, gente? Mas eu vou ler para a gente ser fiel, né, ao autor, porque as informações são muito preciosas realmente. Sim, responde Leonel, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Vamos guardar essa expressão, desejo central, que ele vai ser muito importante para nós. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Vamos entender isso aí. Muito bem. Nós temos desejos cotidianos. Estou com sono, quero dormir, quero andar de bicicleta, quero sair, quero comer, quero beber. São desejos da nossa rotina. Mas nós temos um desejo que ao longo do nosso dia, ao longo da nossa existência, ele está ali, sendo repetido. E ele se torna a nossa característica principal. Desse modo, continua aqui o nosso irmão, desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, ou seja, encarnado ou desencarnado, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então, meus irmãos, a gente demonstra muito mais do que a gente gostaria para o plano espiritual, não é? Então, veja bem, aqui eles acompanham, observam, estudam e criam uma estratégia. Essa estratégia é que ele vai contar agora. Presta atenção aí. Conhecido o reflexo da criatura a que nos propomos retificar ou punir, ele está aqui na condição de um vingador, né? É assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, rebustecendo os impulsos e os quadros já existentes na imaginação.
Olha bem, aqui ele não está criando nada, ele está só superalimentando a nossa imaginação. Mas ele pode também, criando outros quadros que se sobrepõem, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Olha, eles fazem meticulosamente. Será que a gente está agindo assim, meticulosamente, na nossa elevação espiritual? No nosso aprimoramento íntimo? Para a gente pensar. Aí aqui no finalzinho, quando termina a fala do nosso irmão, tem uma fala do André Luiz, que é muito interessante. De mim mesmo achava-me perplexo. Nunca ouvira de um vingador, aparentemente vulgar, tanto conhecimento e consciência do seu papel. Então, ele tinha consciência daquilo que ele queria atingir. Será que nós estamos conscientes da nossa necessidade de evoluir? Para a gente pensar. Então, meus queridos, tem uma pergunta que toda vez que a gente fala da influência dos espíritos no nosso pensamento, a gente lê, né? Que é a questão 459. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Agora nós vamos juntar essa questão do Livro dos Espíritos com o relato trazido pelo André Luiz. Será que tem sentido? Que são de ordinário, são eles que nos dirigem? Então, meus irmãos, o alerta é exatamente esse. Se nós não queremos ser marionetes na mão dos espíritos, nós precisamos tomar consciência desse processo, da necessidade do nosso autoconhecimento e, além disso, da nossa renovação. Porque quando a gente se transforma, a nossa sintonia se eleva e a gente vai estar junto com esses aqui, olha, que querem o bem, que querem melhorar onde a gente se encontra, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, meus queridos, fica aqui esse alerta importante da espiritualidade. Me foi pedido também para que a gente conversasse acerca do Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio, que hoje, que na atualidade, é uma questão muito frequente, inclusive entre os jovens. Então, o que eu gostaria de refletir com vocês é a seguinte: nós precisamos, meus queridos, desenvolver a gratidão. Por quê? À medida que nós percebermos que nós estamos numa experiência que, apesar das dificuldades, nós estamos aqui para o nosso crescimento espiritual, que Deus é soberanamente justo e bom, então nenhuma situação que acontece conosco é por acaso, muito pelo contrário, ela tem um direcionamento. Então nós vamos começar a fazer uma lista, listar tudo aquilo, todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, da espiritualidade superior. E assim nós vamos buscar nos fortalecer. Como que nós podemos nos fortalecer? Primeiro passo, a oração, que é ela que nos liga a Deus, a Jesus, ao nosso mentor espiritual, aos espíritos superiores que nos orientam. A boa leitura, a reflexão, a meditação, o trabalho no bem. Então, às vezes, a gente acha que não tem nada que a gente possa fazer. Mas será que a gente já experimentou orar? Nesse momento da pandemia, nós podemos orar por aqueles que estão desencarnando, pelos familiares que ficam, pelos idosos, pelas grávidas, pelos reencarnantes. Olha, gente, os espíritos nos dizem que toda ocupação útil é trabalho. Então, nós podemos trabalhar por nós e pelo nosso próximo. Assim, nós vamos descobrir essa alegria de viver.
não é? Que é o que nos dá força para vencer as dificuldades. Então, nós precisamos pensar, refletir um pouco mais sobre isso. Então, meus irmãos, se você está numa crise, se você está precisando de ajuda, busque ajuda especializada. Nós temos o CVV, já ouviu falar do CVV? Centro de Valorização da Vida. É o número 188. Lá você sempre vai encontrar alguém que possa te escutar. Esse trabalho é muito importante. Busque ajuda. Busque a ajuda de um profissional da saúde. Um médico, um enfermeiro, alguém que possa orientar você para que você continue buscando a solução para os seus problemas. Todos nós temos momentos de fragilidade, de dificuldade. Não viva isso sozinho. Busque ajuda. Porque às vezes é muito comum o espírito que comete suicídio, ele se arrepender amargamente daquele segundo que ele tomou a decisão difícil, uma decisão errada. Então, busque ajuda antes disso. Nós estamos aqui para ajudar. A prece é um excelente caminho, mas às vezes a gente precisa conversar, desabafar. Então, não se esqueça, o número do CVV, Centro de Valorização da Vida, é 188. Ele pode fazer toda a diferença. Então, meus queridos, era essa a mensagem que a gente queria deixar. A esperança, a vida, tudo passa. Tudo passa. Pelas dificuldades que nós já enfrentamos, a gente percebe que a gente é capaz de superar as dificuldades. Então, vamos nos unir, não vamos sofrer isolados. Apesar da gente estar no isolamento na pandemia, mas nós sempre podemos buscar ajuda, sempre podemos buscar alguém que possa nos auxiliar. Não tenhamos vergonha de fazer isso, tá? Então, olha só, que Jesus possa nos abençoar, que nós tenhamos uma noite tranquila, tenhamos uma semana bastante útil, tranquila também, sempre buscando a companhia dos espíritos superiores. Que Jesus nos abençoe.